Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência aqui. Eu me perdi aqui nos números aqui, mas o importante é o número do livro dos Espíritos. Eu me perdi no número anterior, no vídeo. Então peço desculpa, mas não se deixe levar pelo número do vídeo, não. Vamos dar sequência assim no número da pergunta do Livro dos Espíritos, que a anterior foi 277, né? Agora é 278. E tem também assim uma forma de você analisar os vídeos. É lógico que eu estou dizendo isso só para simplificar, porque eu errei. A cabeça não anda lá grande coisa, né? Então, mas existe uma forma também de você descobrir os vídeos como são. Se você vê lá que tem 4 vídeos que eu estou com a camisa cor-de-rosa, é sequência. Assista os 4, que é sequência. Se eu estou com a camisa verde, 5 vídeos. Todos eles, um é sequência do outro, né? Você sabe disso. Então eu lhe peço desculpa por isso. Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos à pergunta de Allan Kardec. Ele fez a seguinte pergunta: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Olha só para você ver que pergunta assim maliciosa. Nós temos que analisar essa questão aqui. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros. De acordo com a resposta dos bons espíritos, nós percebemos que tanto a resposta quanto a pergunta trata de espíritos que ainda não chegaram à plenitude, que ainda não chegaram à perfeição, ainda não chegaram a espíritos puros. Você vai ver só. Por quê? Porque os espíritos puros, perfeitos, sublimes, celestes, eles não carregam dentro de si, eles não carregam no seu eu nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de sentimento, a não ser o sentimento do amor,
bem, de auxiliar uns aos outros. Esses são os únicos sentimentos que os espíritos puros possuem no seu eu. Sentimento de casta, de etnia, sentimentos de cor, sentimentos de grupos, sentimento de status, sabe? Sentimento de posição social, sentimento, assim, de se manter escruso para não se contaminar. Os espíritos puros, sublimes e perfeitos, eles não possuem esse tipo de sentimento. Não. O único sentimento que esses espíritos possuem são esses que eu acabei de dizer. Sentimento de amor, sentimento de caridade, sentimento de ajudar uns aos outros a evoluírem, sentimento de amparar aqueles irmãos que se encontram em processo de evolução. Você entendeu? Então, nós vemos aqui na pergunta que Kardec, aí você pode dizer assim, mas então Kardec errou na pergunta? Não. Kardec fez uma pergunta chave justamente para que nós, assim, tenhamos um material sublime de raciocínio, de bom senso. Porque conforme Kardec aqui, ele formula essa pergunta, dá a entender que ele generaliza. Dá a entender que ele mistura todas as classes evolutivas que existem. Espíritos primitivos, espíritos provas e expiações, regeneração, celeste, puro, perfeito. Não. Só dá de parecer. Olha só a pergunta. Olha só a pergunta, como nós temos que também ser um pouco esperto. Você vai ver a resposta. Por isso que a gente tem que trabalhar essas questões. Olha como ele generaliza aqui. Os espíritos das diferentes ordens, quer dizer, das diferentes classes, das diferentes hierarquia. Aquele que não consegue esmiuçar, ele não entende assim. Das diferentes hierarquias, das diferentes classes, os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros. Os bons espíritos respondem de acordo com a pergunta, mas também para que possamos raciocinar de que temos que separar o joio do trigo.
Olha só o que eles dizem. Sim e não. Quer dizer, é relativo. Só que esse relativo deles aqui, dos bons espíritos, esse sim e esse não inclui a classe de espíritos celestes, perfeitos e puros. Você vai ver por quê. Presta atenção. Sim e não. Quer dizer, eles se veem, né? Quer dizer, eles conseguem ver uns aos outros. Desculpa. Mas se distinguem uns dos outros. Então eles conseguem se ver um ao outro, uns aos outros. As classes eles conseguem ver uns aos outros, mas eles se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, evitam-se ou se aproximam. Agora, evitam-se. Isso é comportamento de um espírito perfeito, de um espírito celeste, sublime. Não é. Essa classe não pode ser incluída aqui nessa pergunta e nessa resposta. Ela não pode ser incluída. Essa é uma outra classe. Só que nós é que temos que separar o joio do trigo. Porque essa classe, celestes, perfeitos e puros, eles não possuem esse tipo de sentimento aqui. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia. Você acha que entre essa classe de espírito puro, celestes e perfeito, existe antipatia? Não existe. E sim, só simpatia, só amor. Então, isso aqui é uma pergunta e é uma resposta direcionada a... Vamos pensar da seguinte forma. De 1 a 10. Vamos pensar assim, só para você entender. Espíritos puros, celestes, sublimes, encontram-se no número 10. Os outros, do 9 ao número 1. Porque ainda não são espíritos puros, celestes, sublimes. Por isso ainda possuem esses tipos de sentimento, né? Conforme a simpatia ou a antipatia. Então, é uma pergunta e uma resposta que não inclui o número 10, a classe 10, e sim de 9 a 1, de 1 a 9. É só você analisar as atitudes e o comportamento de espíritos nobres. Espíritos como, por exemplo, do nível de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que Nosso Senhor Jesus Cristo, ele carrega em seu coração ódio, mágoa, ressentimento por tudo que a humanidade fez com ele há 2000 anos atrás?
aliás, com a centelha dele, mas vamos dizer, vamos simplificar, com ele há 2000 anos atrás? É lógico que não, né, gente? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele é ministro de Deus e ele já faz parte da classe dos espíritos perfeitos. Então, continuando, ó. Conforme a simpatia ou a antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós, né? Tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Então você observa que aqui na Terra, por nós não sermos espíritos evoluídos, existe essa exclusão. Observa para você ver, com todo respeito, mas a festa, numa festa de debutante da classe alta, você não vê ali pessoas da classe média e nem da classe baixa, da classe mais inferior. Você não vê. Então, eles se reúnem, eles convidam aqueles do nível social deles. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer, né? Então, eles convidam aqueles do nível social deles. E para não ter problema, eles enviam pelo correio convite para aquela família da alta sociedade, justamente para que não tenha tumulto da classe média, baixa, lá na porta da festa. Então lá dentro todo mundo praticamente assim, da alta sociedade. Mas tem também a festa de debutante de pobre, financeiramente, que eu acho que é até mais gostoso, porque não tem lá muita frescuragem, né? Não tem esse negócio assim de convite, apesar que hoje em dia está tendo, né? Mas nessas comunidades não tem nada disso. Todo mundo que chega entra. Você entendeu? Então, observe para você ver festa na comunidade. Antigamente era favela. Hoje não pode se dizer mais favela. Hoje é comunidade. É a comunidade do fulano, é a comunidade do cicrano. Fica até mais bonita assim, né? Porque favela, assim, o termo favela é um termo primitivo, né? Mas você viu que já melhoraram um pouquinho, já mudaram para comunidade. Então ali, naquela festa de debutante ali na comunidade, você não vê aqueles, né, da alta sociedade ali, chegando de helicóptero, chegando de carro blindado. Você não vê. Reúne-se ali todo mundo em cima da laje. Olha que coisa mais gostosa. E todo mundo naquele forró, naquela coisa, né? Então, observa para você ver. Tem os colégios aqui na Terra que as mensalidades, isso aí já é
providencial. A mensalidade é alta justamente para que o pobre não se misture com o rico. Observe para você ver, tem colégio que estuda ali só filho de rico. E tem grupo que só estuda filho de pobre, financeiramente, gente. Mas isso, dizendo isso, gente, não é humilhando não, tá? Isso é um estudo, como está aqui na pergunta de número 278, você viu? Para você ver o esmiuçamento, como a gente tem que ter bom senso e analisar tudo isso, né? Então, observe para você ver futebol. Quando é dois times assim renomados, eles jogam assim naqueles campos, né, apropriado. Quando é aquele joguinho assim de pelada, né, de domingo, os amigos se reúnem, eles jogam naqueles campinhos de várzea. Uns jogam descalços, outros jogam de quichute, outros jogam de conga. Você não lembra esse nome? Não é todo mundo que antigamente não existia chuteira, não. Era quichute, conga. Eu fui usar uma conga quando eu tinha 14 anos. Mas, engraçado, pé de pobre não tem tamanho, né? Meu patrão me deu o primeiro calçado na minha vida. Só que o meu pé, ele era de número 40. E o meu patrão, ele me amava muito, como eu amo ele demais. Ele me deu uma conga de número 37. E eu fiz, e não é que eu fiz um milagre. O primeiro milagre da minha vida foi naquele par de conga. Eu fiz o meu pé 40 entrar na conga de número 37. E eu andava assim, ó, igual um canguru. Só que, numa alegria imensa, que é a primeira vez que eu estava calçando um calçado na vida, sempre andando descalço, até os 14 anos, gente, andando descalço. Se falar isso, a pessoa fala, você está mentindo. Não, eu andava de chinelo, sabe, mas era aquele chinelo que eu usava assim durante 2, 3 anos, eu usei um par de chinelo. Gente, não tinha onde mais amarrar arame nele. Eu punha prego, amarrava arame, amarrava cordinha, amarrava fio de cobre. Aí o patrão me dá uma conga, 37. O pezão era 40. E eu fiz esse pé entrar nessa conga. E eu comecei a andar igual canguru. Andando, mancando para lá, para cá. Até que uma hora eu me desequilibrei e bati o pé num muro. E esse muro tinha lá assim, umas britas, que eu não me lembro o nome agora, eu me esqueci, e rasgou a conga. Meu Jesus amado. Eu tinha 14 anos. E o patrão estava dando uma festa na casa dele, justo naquele dia, né? E eu fui disfarçadamente com essa conga rasgada. E chegando na casa do patrão, ele, ao perceber, aliás, que eu estava com a conga rasgada, ele não me perguntou nada.
No meio das pessoas, ele veio e me deu um abraço e um beijo. Sabe o que é esse abraço e beijo? Um coque na minha cabeça. Mas aquilo ali, ó. Peça para receber uma facada no coração, mas não peça para receber um coque, como ele me dava. A hora que ele deu um coque na minha cabeça, assim, doeu até o cóccix, no final da coluna. Eu fiquei por entender. O sapato era meu, né? A conga era minha. Então, nós vamos voltar a tratar desse assunto assim aqui da matéria do livro no próximo vídeo. Então, se você nos der a gentileza de continuarmos conosco no próximo vídeo, lhe agradeceremos muito.